Olá! Hoje o nosso papo é sobre COBIT 5, um framework que ajuda as empresas a tirarem o máximo de proveito da tecnologia. E a gente vai mergulhar num ponto específico, a sua abordagem holística. Vamos entender por que essa visão do todo é tão, mas tão importante, especialmente no mundo de alto risco dos bancos e das seguradoras? Para a gente sentir o peso disso na prática, vamos começar com uma história, um cenário que infelizmente acontece muito mais do que a gente gostaria no mundo corporativo. Imagina só a cena: meses de trabalho duro, uma grana investida e no grande dia do lançamento, o novo aplicativo de uma seguradora simplesmente não funciona. Trava tudo. A primeira reação, quase automática, é apontar o dedo para quem? Para a equipe de tecnologia, claro. Mas e se o problema for muito maior do que um simples bug no código? Muitas vezes, essa falha é só a ponta do iceberg. E olha, quando a gente fala de bancos e seguradoras, o buraco é bem mais embaixo. Uma falha dessas não é só sobre deixar clientes na mão. A gente está falando de multas regulatórias na casa dos milhões, vazamento de dados sensíveis e um arranhão na reputação da empresa que pode levar anos para consertar. É por isso que ter uma governança forte, bem amarrada, não é uma opção. É questão de sobrevivência. Tá, mas e aí? Como é que uma organização consegue fugir de um desastre desses? É exatamente aqui que entra o COBIT 5, que é um modelo de governança de TI reconhecido do mundo todo. O COBIT 5 basicamente se apoia em 5 ideias centrais. A primeira é atender às necessidades de todo mundo que tem interesse na empresa. A segunda, cobrir a organização de ponta a ponta. A terceira, usar um modelo único e integrado. A quarta, que é o nosso grande foco aqui hoje, é permitir uma abordagem holística. E a quinta, separar governança de gestão. É esse quarto princípio que amarra tudo junto e faz a mágica acontecer. Então vamos lá. Vamos dar um zoom nesse quarto princípio e entender o que essa tal de abordagem holística quer dizer na prática, no dia a dia. O que é ser holístico nesse contexto? É bem simples, na verdade. É parar de enxergar a empresa como um monte de caixinhas separadas, de silos. Sabe aquela história de, isso é com o pessoal da TI, ou isso é problema do comercial? A abordagem holística acaba com isso. É entender que a empresa é um sistema único, onde cada pecinha afeta todas as outras. Olha só, o próprio manual do COBIT 5 bate nessa tecla. A palavra-chave aqui, a que a gente precisa grifar, é interligados. Nenhum componente funciona sozinho, no vácuo. O sucesso depende da harmonia do conjunto todo. Ok, então se tudo está interligado, que peças são essas que formam um sistema? O COBIT 5 dá um nome para elas, são os habilitadores. O COBIT 5 define 7 tipos de habilitadores. Pensa neles como os ingredientes essenciais para construir uma governança que funciona de verdade. Eles cobrem tudo, desde as regras e os processos até as pessoas e a tecnologia que elas usam. Vamos passar rapidinho por cada um deles. Para começar, a gente tem a base de tudo: o livro de regras, princípios, políticas e modelos. É aqui que está escrito como a empresa vai seguir as normas do Banco Central ou da SUSEP. É aqui que se define como proteger os dados dos clientes, de acordo com a LGPD, por exemplo. Mas, regra no papel não serve para nada se ninguém segue. E aí que entram os processos. Eles são o como fazer. São os fluxos de trabalho do dia a dia, como o passo a passo para analisar o risco de um crédito ou para processar o pagamento de um seguro. É o que transforma a regra em ação de verdade. Certo, temos as regras e o como fazer. Mas quem supervisiona tudo isso? Quem toma as decisões importantes? Essas são as estruturas organizacionais. Num banco, por exemplo, pode ser um comitê de risco de TI que fica de olho e garante que as decisões estratégicas não coloquem a segurança em risco. Agora a gente chega num ponto que, olha, é fundamental, mas que muita gente subestima: a cultura, a ética e o comportamento. Porque não adianta ter as melhores regras e processos do mundo se o pessoal da empresa não está nem aí. É o jeitão como as coisas são feitas por aqui que vai dizer se um funcionário avisa quando vê uma fraude ou se simplesmente ignora. E a informação? Bem, no setor financeiro, a informação é como o sangue que corre nas veias. Não é só um monte de dados, é um ativo estratégico valiosíssimo. A qualidade dos dados, a segurança das informações dos clientes, tudo isso é vital para o sistema inteiro funcionar. E por onde esse sangue todo corre? Através dos serviços, da infraestrutura e dos aplicativos. Estamos falando da tecnologia na prática.
a plataforma do Internet Banking, o sistema que processa as apólices de seguro, a nuvem que guarda tudo, são as ferramentas que fazem a operação rodar. E finalmente, para fechar o ciclo, a gente volta para as pessoas, mas agora pensando nas habilidades e competências. A organização precisa garantir que tem os especialistas certos, gente de cibersegurança, analistas de dados, gestores de risco, pessoas com o conhecimento para operar a tecnologia, executar os processos e, mais importante, fortalecer a cultura. 7 coisas, parece muita coisa solta, né? Mas como é que tudo isso se encaixa? Para ficar mais fácil de visualizar, vamos pensar que isso não é uma lista de supermercado. É uma orquestra sinfônica. Pensa bem nessa analogia. Os processos são a partitura que guia toda a performance. As pessoas com suas habilidades são os músicos. A informação que eles geram é a própria música. E as estruturas organizacionais são o maestro, garantindo que todo mundo toque junto em perfeita harmonia. Agora, imagina o caos se um desses elementos falha. Músicos super talentosos, mas sem uma partitura clara. O que sai dali é só barulho. Uma partitura perfeita é inútil se os músicos não sabem tocar. A falha de uma única parte compromete a apresentação inteira. Isso mostra como tudo está interligado. Vamos trazer essa ideia da orquestra de volta para o nosso exemplo lá do começo, o do lançamento fracassado do aplicativo. Vamos ver a diferença que a abordagem holística faria? Olha, o ponto crucial é este aqui. Na abordagem cada um no seu quadrado, a TI constrói o aplicativo, o marketing promove e a equipe de risco só vai avaliar depois. O resultado? Fracasso. Já na abordagem de orquestra, todo mundo trabalha junto desde o primeiro dia. Os processos garantem o alinhamento, as pessoas certas estão envolvidas, a cultura ajuda na colaboração e as estruturas supervisionam tudo. O resultado? Sucesso. E isso nos leva a uma reflexão final. A governança na sua organização funciona como uma orquestra bem ensaiada, criando uma sinfonia de valor? Ou os diferentes departamentos estão cada um tocando sua própria música, gerando apenas ruído e risco? A resposta a essa pergunta pode definir a fronteira entre o sucesso e o fracasso.